Ô, Demóstenes, acho que a gente pode dizer isso, que o Bruno veio da merda. Tu veio da merda, não foi, Bruno? Vim. Qual bairro? Tô zoando, Cara, é porque é complicado. Eu tinha tudo pra ter uma família estruturada, mas eu passei por muita coisa que ferrou com a minha vida, principalmente em relação a financeiro e em relação à família. Por que eu digo que eu tinha tudo pra ter uma vida estruturada? Porque a minha mãe, ela mora na Alemanha. Ela é casada com uma pessoa que até hoje eu chamo de pai, né? Tenho um respeito muito grande por ele. E eles têm uma condição boa, entendeu? Então, até certo ponto da minha vida, até os meus 12 anos, eu morei dos 3 aos 7 anos com os meus avós. E aí, Isso aqui no Rio. Isso, em Magé. Uhum. Magé. Santa Aleixo. E aí, com 7 anos, eu fui pra Alemanha e eu tive uma vida muito boa, muito legal. Não me faltava nada. Tinha escola, tinha coisas, brinquedos, comida, tinha tudo que eu precisava. Mas a minha mãe, ela teve problemas com meu pai que fizeram com que ela gerasse um rancor muito forte dele. E apesar de eu ter tudo material, eu sentia muita falta de afeto, eu sentia falta das minhas amizades, eu sentia falta de poder brincar na rua. Porque lá na Alemanha não é assim. Eu tinha amigos? Tinha. Mas não era a mesma coisa que eu tinha aqui no Brasil. O envolvimento com as pessoas é diferente, a relação com as pessoas é diferente. O fato de eu ser um estrangeiro morando lá era diferente. Então, sofria bullying na escola, sofria preconceito, que na época eu não sabia o que era. Eu não sabia a gravidade daquilo, mas eu sabia que era diferente. Você sofreu bullying por ser negro na Alemanha? Sim, sim. Por ser negro, por não saber falar alemão direito no começo, né? Porque eu aprendi muito rápido, eu aprendi em 1 ano. Só de raiva. Só de... E fala bem pra caralho. Porque aprendi como criança, né? Então, quando eu voltei pro Brasil, por exemplo, eu não lembrava de muita coisa em português. Entendeu? Então, eu aprendi a falar com sotaque. Não consegui abrir esse pacote até agora. Eu tô vendo aqui. Muito obrigado. muito Nervoso. obrigado. Meu Deus. Nossa, nunca comprou droga na vida, já vemos aí. E o Ed também não. Aí. Faz assim, ó, faz assim, ó. Aí diga. Eu já ia tampar aqui o relógio. E, enfim, era uma situação complicada. E quando eu vim pro Brasil passar férias pela primeira vez com o meu pai, eu fui tratado... Não, é pra você, pô. Eu peguei do teu. Eu fui tratado de uma forma muito boa. Você Pela recebeu família dele. o amor que você não recebia lá. Exato. Tanto pela esposa dele na época, quanto pelo meu irmão, que era 2 anos mais novo do que eu, pelo meu pai. E assim, a situação financeira dos dois era totalmente diferente. Meu pai, a casa do meu pai era próxima a uma comunidade em São Gonçalo. Então, você sair, foi a primeira vez que eu vi tiro na minha vida, foi lá. Entendeu? Tinha quantos anos? Devia ter uns 11, 12 anos. Se identificou. Eu lembro que eu tava na rua, Ó o maneirinho rindo E aí também, tava- de manguinha. tava eu e meu irmão na rua brincando, e aí começou o tiro. Fogos E- essa hora, meu Não, pai? aí falaram, é tiro. A gente entrou felizão em casa. É tiro! É tiro! A minha irmã, que na verdade é irmã do meu irmão, ela falou, você tá maluco, pô? Tá feliz, moleque. Vai se esconder, mas enfim. Era muito divertido, entendeu? Participar disso tudo lá. E eu fiquei 1 mês na casa do meu pai. Quando eu voltei pra Alemanha, voltei a ser uma criança muito introvertida, uma criança meio depressiva mesmo, né? Mas você acha que o fato de você ser assim se deve a algum problema da sua mãe com você, algum problema que ela tem, alguma coisa... Eu acho, cara, que a minha mãe, ela tem alguns problemas que eu acredito que ela tenha, não foi clinicamente diagnosticado, mas eu acredito que ela tenha porque eu já vi padrões se repetirem. Então, hoje eu não falo com a minha mãe devido a um desentendimento que a gente teve. Eu já procurei muito. Eu lembro. Tu lembra, Sérgio? Lembro. Até pouco tempo Lembro atrás quando eu ia seu atrás irmão dela. veio aqui, que ela veio também, que você foi atrás dela. Eu tentei ir atrás dela durante muito tempo. E eu não queria ir atrás dela pra nada. Tudo bem que teve uma época que eu precisava de um apoio. Mas a gente vai chegar lá. Mas eu queria ir atrás dela pra poder
fazer com que ela sentisse algum orgulho de mim. Pelo que eu Uma aceitação. Pelo que eu acredito que eu tenha me tornado, entendeu? E porque, de fato, ela é minha mãe. Não foi a vida inteira ela foi uma pessoa ruim comigo, não é? Não é isso. Tiveram momentos bons. Tiveram coisas que ela fez por mim que eu sei que foram importantes. Então, manter uma relação de inimizade, de briga, por conta de uma coisa que eu acredito que já passou, eu acho totalmente desnecessário. Mas ela não pensa assim. Então, talvez alguma coisa dentro dela não sabia lidar comigo naquela época, quando eu morava na Alemanha. Eu era uma criança muito levada. Eu fazia muita merda. Por eu não ter muitos amigos, eu encontrei pessoas que não eram muito bacanas. Então, eu fiz umas amizades erradas quando criança ainda. Lá na Alemanha? Lá na Alemanha. Fiz umas amizades erradas. Quase fui expulso da escola por fazer merda na escola. Inclusive... O cara saiu do Rio de Janeiro É verdade, pra aprendeu... fazer amizade errada na Alemanha. É verdade. Puta que Fez um pariu. workshop, a mulher fez um workshop aqui e saiu pra vender o curso lá, pô. Como se tornar o pior aluno da escola. É isso. Mas eu não é que eu era uma pessoa ruim, eu só queria ter algum amigo, eu queria me enturmar. Você tava se enturmando, exatamente. Exato. Então você passava a ter um reflexo desses amigos. O que eles fazem, vão andar com eles pra não ficar sozinho. Exatamente. E eu lembro, um dos motivos de uma expulsão foi, de eu quase ter sido expulso, foi muito sem querer. Porque eu tava encostado numa pilastra na escola, e aí algum moleque chegou e foi implicar comigo. Ele, sabe aquela brincadeira de cutucar no ombro? Ele cutucava e se escondia, cutucava e se escondia. E eu levei na brincadeira. Ele foi me cutucar, eu já era meio troncudinho, ele foi me cutucar, eu peguei pelo braço ele rindo. E aí eu dei um pilão do Zangief. Eu girei ele foi direto contra a parede, bateu de cara na parede e quebrou um dente. Puta que pariu. Não cutuquem o Bruno, não cutuquem o Bruno. Eu Principalmente você for alemão. Eu juro que foi brincadeira. Pelo menos era a minha intenção ter sido uma brincadeira. E aí, enfim. Então, eu não era uma criança fácil. Conheci pessoas que eu não deveria ter conhecido. E minha mãe não sabia lidar com isso. Então, eu fui ficando muito... Eu era muito ruim na escola. A Alemanha, ela separa os alunos desde criancinha. Eu acho isso muito, muito, muito complicado. O Brasil separa no sentido de escola pública e escola particular. Lá na Alemanha, da primeira à quarta série, todo mundo tá junto. Passou da quarta série, você tem três ou quatro segmentos de escola que você pode ir. E quanto melhor as suas notas, melhor a escola que você entra. Então tem um Gymnasium, tem a escola real, né, que é Realschule, Gymnasium primeiro, Realschule em segundo. Aí depois tem Gesamtschule, que é como se fosse uma escola geral. E Hauptschule, que significa escola principal. Tu era de qual? Então, eu ia pra Haupt, que é a pior, entendeu? E eu não sei por que é a pior, porque muita gente vai pra lá. Só que, sabe da mesma forma que aqui no Brasil tem muito preconceito de você não tem faculdade, não vai conseguir emprego decente. Lá era aquilo, você vai pra Hauptschule, você não vai conseguir emprego decente. Caralho. E é isso, e eu ia pra Hauptschule. Porra, e tu cria? Quinta série tem o quê? 12 Pois anos? é, cara. Então, você é muito criança ainda e você já cresce com esse medo. Então, eu falei, cara, minha vida acabou. Eu vou pra Hauptschule, não sei o que vai acontecer comigo aqui. E eu ficava pensando, porque tem como você escalonar. Eu não gostava de estudar. Então você não ia Aí, escalonar. meu irmão. Então eu não ia. Não sabia nem estudar em português, mas... Imagina em Exato. alemão. Aí- Hauptschule? Porra de Hauptschule, Meu meu irmão, se alguém fala, tu vai pra Hauptschule, eu ia ficar feliz. Eu falei, caralho, deve ser um colegião maneiro. Não é? Aí eu fui pro Brasil, passar férias, além do meu irmão, do meu pai, de todo mundo lá, e dos amigos que eu fiz na escola, eu meio que fui uma atração. Porque era um menino que morava na Alemanha, menino que falava alemão, o menino Quando você que- chegou aqui. Quando eu cheguei aqui, o menino que tinha um Game Boy. Então, na cabeça de uma criança, você pensa, se um lugar as pessoas não me querem e no outro eu sou uma atração, eu quero ficar nesse outro lugar. Exatamente. E por isso eu decidi que eu ia morar com meu pai. Só que lembra que eu falei o fato da minha mãe ser rancorosa? Ela tinha um grande rancor do meu pai. Então, até ela aceitar, foi muito difícil. Não
porque seria melhor pra mim, pra minha vida, meu futuro. Eu acho que isso não importava tanto. Eu acho que era mais o fato de eu voltar a morar com meu pai. E, enfim, eles entraram em algum acordo porque tem questão de pensão. Sim. Eu acho que meu pai não queria pensão. Eu não sei direito a história, mas acho que meu pai não queria. Mas minha mãe falou que eles faziam questão acho que, não sei, questões legais. E depois que eu fui morar com o meu pai, a situação ficou um pouco complicada. Depois que os papéis estavam assinados, falei, agora eu vou morar com meu pai. Tô morando aqui na casa do meu pai, da minha madrasta e meu irmão. E das minhas irmãs, né? Que eram filhas da minha madrasta. Meu pai meio que adotou elas. E meu irmão era irmão parte de pai. O irmão daqui, né? Porque você também tem um Irmão irmão daqui, eu tenho um irmão lá também. Irmão parte de pai. E... Bom, ficou tudo certo no começo. Assim que os papéis estavam assinados, meu pai era caminhoneiro. Então ele saía na segunda-feira, chegava no sábado de madrugada ou no domingo. E mal tinha tempo com a gente. Eu ficava muito tempo com a minha madrasta. Eu não quero ir muito a fundo, porque eu acho que já passou muito dessa época, mas foi uma das piores épocas da minha vida. Sério? Porque eu não era filho dela. Então tinha uma diferença. Mas não era só uma diferença. Era uma montanha. Era de a diferença. diferença. Era a diferença. Era o inferno, então. Cara, era muito cruel. Eu não acredito, não sei se ela fez por querer. Hoje ela até me procura, eventualmente, eu não consigo me aproximar mais, porque eu relembro de muitas coisas que aconteceram naquela época. É tipo um gatilho, né? Pra você não... Foda. E meu pai era caminhoneiro. Então você vê, ele não ficava em casa. Quando ele chegava no final de semana em casa, ela falava as coisas que aconteciam na visão dela com ele. Eu era uma criança. Então, ele acabava dando razão pra ela. Sim. Minha vida foi muito, muito ruim. Foi muito... E a minha mãe quis morar com teu pai, segura. Agora se fode aí, arrombado. Foi muito... Gente, tem coisa que eu não sei nem como trazer isso à tona. Mas eu lembro de uma frase dela... Da sua madrasta. Da minha madrasta. Que até hoje me persegue muito. Que, inclusive, eu vi se repetir agora com o caso do Lucas Penteado, no BBB. Que é o pior castigo é o desprezo. E eu era muito desprezado por ela. Uma merda. Então eu tava sozinho, entende? Teve diversos momentos que eu, uma criança, eu estava completamente sozinho, sem ter pra onde fugir. Sua mãe não ligava minha pra mãe, você? Minha mãe não queria saber, porque seu eu tava pai morando com trabalhando, meu pai trabalhando. sem amigos, assim, e a sua madrasta que cuidava de você. Eu tinha o meu irmão, só que meu irmão era criança, mano. Era filho dela. Então, a mesma coisa. Ele ficou em posição de destaque. Então, ele meio que se aproveitou disso. Mas ele era uma criança. Ele não fazia de maldade. Não tinha essa maldade, né? Ele não. era... Agora, imagina na tua cabeça, velho. Tu tinha saído de uma situação que tu já não estava bem na Alemanha. Veio achando que ia ficar bem e... Não, foi muito pior. Cheio Foi de muito. insegurança. Foi muito, muito, muito. E assim... Além disso tudo ter acontecido, o meu pai não tinha uma condição muito boa. Então, eu não tinha nem uma estrutura boa mais e nem tinha as coisas... Desculpa. E nem tinha as coisas... quebrar, não, o negócio. Fiquei empolgado. Nem tinha mais as coisas materiais que eu tinha na Alemanha, entendeu? Não tinha mais videogame, não tinha mais nada disso que eu gostava. Cara, eu lembro que a minha madrasta, ela era... muito cristã, muito evangélica, e a igreja dela era um pouco assídua demais, sabe? E ela meio que me convenceu a jogar as minhas fitas de Pokémon todas fora. Entendeu? Do Game Boy. Porque era do demônio. Porque era do demônio. Nossa, que isso? Minhas cartas todas de Pokémon, tudo, a maioria das coisas que eu trouxe da Abrindo Alemanha... parênteses, sabe quem eu odeio? Gilberto Barros. Também. Minha mãe tava quase me dando as cartas do Yu-Gi-Oh! Ele fez um programa completo falando Mago Negro, Dragão dos Olhos Azuis. Minha mãe tá repreendida em nome de Jesus. A minha mãe jogou fora uma fita da Pocahontas que eu tinha. Não é Da MC MC? Pocahontas. Mas porque Pocahontas, ele disse no programa dele que era invocação do capeta. Cara, mas você já reparou que tudo que é uma língua estranha, algum pastor fala que é invocação do capeta? Sim, total. Eu já ouvi falar que Kamehameha é invocação do capeta.
significa alguma coisa com ataque fulminante da tartaruga. É o ex-bruxo tio Chico. Você já ouviu falar nisso? Os crentes ali até sabem. É um bruxo que falou que fez o pacto da Xuxa. E é uma pregação que ele fala que Coca-Cola de trás pra frente é alô diabo. Alô, diabo. Vamos até ver isso aqui. Tá repreendido, não vai ligar pro diabo agora, não. E aí tu jogou todas as tuas fitas de Pokémon fora. Tudo fora. O Game Boy eu tinha vendido por R$5 pra alguma Caralho. pessoa. Pô, que merda que eu não te conhecia antes. Não é? Porra. Eu aqui, caralho, ué. Poxa, perdi. Baratinho. Porra, 5 aqui, naquela época. E as cartas de Pokémon, que hoje deveriam estar avaliadas uma nota, que eu tinha um Charizard, joguei tudo fora. Agora eu entendi a chateação. Agora... Eu só não joguei os meus gibis da Disney fora, porque meu pai não deixou, porque ele falou que era em alemão pra eu estudar. Então, ainda Boa. tenho eles até hoje. Mas assim, de qualquer forma, aconteceram muitas coisas que foram muito ruins. E depois de alguns anos, eu consegui convencer a minha mãe a falar com meu avô pra eu ir morar com meu avô. Então, fui morar com meu avô em Magé. O seu avô é pai dela. Meu avô é pai dela. Fui morar com meu avô em Magé. Meu avô já tinha uma certa idade. Uhum. Tinha uns 60 e poucos anos e tal. Eu tava entrando ali na fase da adolescência. E aí é a fase do rock, né? É a fase que você gosta de ficar de madrugada, tomando vinho barato e ouvindo rock. Então, meu avô também não conseguiu lidar muito bem com isso. E ele ainda tinha um detalhe dele ser muito namorador. É isso. Todo dia tu tinha uma avó diferente. E eu tive que voltar a morar com meu pai. Aí voltei a morar com Mais meu pai. velho já. Mais velho. Isso foi com 17 anos. Porque, enfim, eu ainda dependia dessa ajuda da minha mãe. Você trabalhava? Então, eu já tinha feito algumas coisas. Eu não tinha nenhum trabalho fixo, mas quando eu tava morando com meu avô, pegava areia no rio pra vender. Que é ilegal, não façam isso. Tipo, vem a enchente, e aí deixa um monte de areia. Aí você vai no baldinho, você enche 6 baldes, dá um carrinho de mão. Peneirada não, pô, porque peneirada desvaloriza o teu produto. É normal? É. Alô, você que tá querendo roubar areia do balão. Você que compra areia em Magé, abriu o olho, hein? Aí um carrinho de mão dava 16 carrinhos de mão dava 1 metro de areia. Eu vendia 1 metro de areia por R$17. Caralho, tu enchia 16 carrinhos de mão. É. Bizarro isso. E aí, também, eu vendi muito chiclete no centro de Alcântara. Que Alcântara, conheço ali. na época eu queria o álbum do Cavaleiro Zodíaco. E aí, eu não tinha dinheiro pra poder comprar os chicletes a 10 centavos cada um. Eu fui conseguir R$3, comprei uma caixa de chiclete. E aí eu vendia 30 chicletes e comia 70. Moleque aqui, ó. Vamos comprar pra minha coisa que tá aqui. Até quando eu percebi que isso de fato dava um dinheirinho e comecei a ganhar mais dinheiro. E hoje ele é dono da Arcor. Babalu é dele. Desculpa. Não, pode comer, até porque... Olha os nossos pratos. E o dele tá cheio porque ele tá falando pra caralho. O meu já até acabou, assim. O Nabote vai pedir outro. Tô falando muito, mano. Se me Não, mas deixar- é legal porque eu convido... Pode comer aí, que eu vou falar agora pra enrolar.